Na lição desta semana, vamos ver como o apóstolo Paulo apresentou aos cristãos de Éfeso o poder de Jesus exaltado. Na semana anterior, vimos os argumentos de Paulo para restaurar a fé e reanimar os cristãos de Éfeso. Como suportar as lutas e renovar o entusiasmo. Vimos o texto do primeiro capítulo da carta aos Efésios, versos 3 a 14. Louvor a Deus pelas bênçãos em Cristo. Mas ainda vimos a revelação do mistério de Deus. Qual era esse mistério de Deus que agora tinha sido revelado? Qual foi essa revelação? Essa revelação foi o sacrifício, a vida, o sacrifício do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. Nessa semana nós vamos continuar estudando o sermão do apóstolo Paulo. Lembrem-se, a carta aos Efésios é um sermão para ser lido, para que os cristãos ouvissem, para que nós também ouvíssemos. Nós vamos continuar ouvindo e estudando o sermão do apóstolo Paulo aos Efésios. O poder do Jesus exaltado. O poder de Deus o Pai, o poder de Jesus. Veja o verso para memorizar. Por meio do Espírito Santo, os santos sabem que podem saber qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. O poder de Deus o Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e o entronizou no trono do reino dos céus. Quais eram os poderes, irmãos, dos Efésios? Em que poderes eles criam? Eles criam nos deuses, na deusa Ártemis, eles criam na deusa Diana, a mesma deusa, mas ainda eles criam no templo, na exuberância do templo, na beleza do templo, eles criam em amuletos, eles criam em magias. Lá que eles encontravam seu poder. E o poder dos cristãos de Éfeso? O poder de Deus manifestado no Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, por um lado, deuses, magias, amuletos, rituais. Do outro, o poder de Deus manifestado na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais eram, então, os temas do sermão do apóstolo Paulo? Primeiro, a ressurreição de Jesus. Depois, a exaltação no trono de Deus, a entronização de Jesus no trono de Deus, ao voltar para o céu. Terceiro, a sujeição de tudo em Cristo. Todas as coisas e o tempo todo, no céu e na terra. Portanto, perenemente, continuamente, todas as coisas estão sujeitas ao poder de Cristo. Mas ainda, Paulo apresenta ainda na lição que estamos estudando nesta semana, Cristo como cabeça da igreja. Nós vamos ver duas orações do apóstolo Paulo. A primeira está em Efésios, no capítulo 1, dos versos 19 a 23, e a segunda no capítulo 3, dos versos 14 a 21. Nessas duas orações, nós vamos ver o que Paulo queria passar para os crentes de Éfeso. Como Paulo queria ensinar sobre o poder de Deus, sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, a igreja de Éfeso estava desanimando, era preciso dar força, era preciso dar poder a ela. E o apóstolo Paulo o fazia através deste sermão e dessas duas orações que vamos estudar nesta semana. Quais os temas, então, da lição desta semana? As orações de louvor e ação de graças são essenciais para a vida do cristão. O apóstolo Paulo vai demonstrar que orações de ação de graça são a vida do cristão. Não orações chorosas, pedintes, mas orações de louvor, orações de graça. Como segundo tema dessa semana, é indispensável experimentar o poder transformador de Jesus e do Espírito Santo na vida. Quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e quando
recebemos o batismo do Espírito Santo, isso é, quando deixamos que diariamente o Espírito Santo dirija a nossa vida, nós vamos ter a vida transformada. Esse é o poder de Jesus, de transformar a nossa vida, que antes tinha interesses carnais e agora tem interesses espirituais. Mas ainda, irmãos, como verdadeiros cristãos, conhecendo e experimentando o poder de Cristo, podemos viver livremente nele, sem temer os poderes rebeldes do mundo. Quanta coisa, irmãos, que o mundo teme, quantas superstições que o mundo teme, quantas estatísticas que o mundo teme, porque vai acontecer isso, é uma conspiração internacional, são os poderes das trevas, são os mal olhados, são os trabalhos. Veja, irmãos, quanta coisa o mundo teme, e agora que nós aceitamos a Cristo, nós vamos estar livres desses medos. Como diz o texto bíblico, que já vimos algumas vezes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade bíblica, irmãos, a verdade da vinda do Senhor Jesus Cristo, da intercessão do Senhor Jesus Cristo por nós, da sua entronização no céu. Essa verdade bíblica, irmãos, nos livra dos medos. Não temos mais medos, podemos viver livremente. Então nós vamos estudar nessa semana nessas duas orações do apóstolo Paulo. Vamos orar a Deus também agora, para que Ele nos ajude nesse estudo. Obrigado, bom Deus, por tudo que nos tem dado. Obrigado por mais uma semana de vida e por mais uma semana de estudo da tua lição da Escola Sabatina, onde vamos estudar um pouco mais da mensagem do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ajuda-nos para que possamos entender essa carta, entender esse sermão e, especialmente, que possamos aplicá-lo na nossa vida cristã. Esteja, portanto, conosco nesta semana, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero desejar, como sempre, a todos um feliz estudo da lição da Escola Sabatina, um excelente aprendizado, aprendermos mais algumas coisas importantes para a nossa vida diária e para a nossa vida espiritual. Aprendermos um pouco mais sobre o mistério do Senhor Jesus Cristo, o mistério do Evangelho manifestado no Senhor Jesus Cristo e o poder que Ele nos habilita, o poder que Ele disponibiliza para cada um de nós. Portanto, todos tenham um feliz estudo nesta semana.